Bom, pessoal, continuando o vídeo, então, a gente não precisa editar mais nada. Na verdade, se você quiser, você pode, mas não tem muita necessidade, pelo menos por enquanto. A gente vai editar algumas coisas aqui. Esse div file input não tem necessidade, checkbox a gente também não vai usar, certo? Tem um botão aqui, submit, você pode colocar salvar. Beleza, então o produto vai ter o código nome, o produto também vai poder selecionar um fornecedor. Com isso, que eu estava submetendo no primeiro vídeo, com isso a gente pode ir lá no Forms e pegar, por exemplo, um form de select, ou alguns dos componentes que ele suporta, lá, por exemplo, teste área, tá vendo? Aí checkbox, tá vendo? E a gente vai usar esse select aqui. Então você pode manter o mesmo formato, a div class igual form group. O label fica preguiça de copiar. Barra div, pode pegar essas opções. Depois a gente vai tirar elas logo, mas eu vou mantê-las aqui porque eu quero separar bem o que a gente vai fazer de Angular com o que a gente vai fazer de Bootstrap. O label, né, para o select. Então vamos colocar aqui fornecedor, certo? E vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Bom, então nós temos isso, código, nome, fornecedor. Vocês vão perceber uma coisa interessante, é que está um pouco feio, né, o formulário, dados ainda não tem nada, né? Vocês vão perceber que está um pouco... Vocês vão perceber que está um pouco feio o formulário. Tem algumas coisas que a gente pode editar no formulário, algumas classes, alguns estilos do próprio Bootstrap. Então, por exemplo, vou colocar alguns que eu já conheço, por exemplo, label, class, igual co-sm1, control label. Essas classes aqui, elas vão fazer o que? Elas vão diminuir um pouquinho a amplitude do label aqui, ó, para ele ficar na mesma linha do que o campo. Lá do nome, a gente pode colocar também uma label aqui no form. Form horizontal. Aqui, vamos ver, quer ver que o já vai melhorar? Por enquanto nada, tá faltando isso daqui, né? Então, por último, a gente pode colocar aqui no input uma outra classe, ó. Essa mesma classe aqui, ó, só que eu quero ela assim igual a 5. Quer ver? Vamos dar uma olhada como é que ficou só o código. Olha lá, tá vendo? Dá para ficar do lado. Lógico que isso vai muito do gosto do freguês, muito em cima do que a pessoa... Peraí, coloquei um lugar errado. Em cima do que a pessoa quer fazer, mas é um jeito que eu gosto de visualizar o formulário. Mesmo div. Beleza. Certo? Sim. Pronto, temos aí um formato decente para precisar de informação. E na parte dos dados, a gente vai ter aí uma tabela. A gente pode vir aqui no Bootstrap. A gente está na aba CSS, na aba CSS mesmo tem as tables, tem vários tipos de tables que você pode usar. Eu vou usar a Hover Rows, que é uma table que eu acho bacana. Então lá, table Hover Rows. Deixa eu ver aqui nesse div. O barra table está aqui. Beleza. Aí eu vou colocar um TH. O que eu quero mostrar? Então, código, TH, nome, fornecedor, certo?
depois a gente vai mostrar os dados. Então, baseado no que a gente tem agora, a gente tem, de certa forma, a gente tem um HTML pronto. Vou colocar também um botãozinho de excluir. Vocês vão ver aqui no Bootstrap, tem umas classes legais aqui de botões, ó, buttons. Você pode brincar com isso, tá vendo? Default Primary é um azulzinho. Pensar que excluir é um danger, né? Então vamos colocar essa classezinha aqui de botão. Ó. Coloca o submit, a gente também coloca um botão danger. A gente coloca um botão de excluir. Vai muito da criatividade, né? Perfeito. Perfeito nada, demorando. Certo. Aí, só para vocês terem uma noção de como o Bootstrap é importante, se a gente cometer um errinho aqui, né, e a gente colocar um link errado no Bootstrap, tá vendo? Se a gente coloca o... Ah, tá, aqui é porque o produto está importando dos outros. Se a gente coloca, por exemplo, o link errado aqui, lá no menu, olha a bagunça que vira. Isso aqui é um HTML puro, sem estilo, sem nada. Então fica muito, muito, muito feio, né, cara? Então a gente está usando o Bootstrap para nos ajudar muito nessa parte de estilos, muito nessa parte de componentes e na parte de responsive, para funcionar em qualquer dispositivo, tablet, celular ou num PC desktop igual eu estou usando aqui. Ótimo, beleza, tal. Então a gente tem o HTML pronto. Agora falta a gente criar o nosso código JavaScript para dar vida a isso, ou seja, a gente popular dados aqui, a gente ter um sistema funcionando no lado cliente, certo? Pois bem, então aí que a gente vai entrar com o Angular JS. O Angular JS, a gente trabalha com essas diretivas que estendem o comportamento do HTML, ou seja, você coloca algumas palavras reservadas que são do Angular JS. Lembra que a gente já está importando o Angular JS, já está usando ngGpp aqui, porque a gente tem um Ctrl+C, Ctrl+V do index. E com isso, quando você coloca isso aqui, você está falando para a biblioteca do Angular JS como você quer que a sua página se comporte para que os dados sejam alimentados, para que a árvore do DOM seja modificada em tempo de execução, da forma como se desejar. Então a primeira coisa, a gente vai chamar esse ngGpp de um módulo, a gente vai chamar de produto módulo, certo? Ou seja, a gente tem um módulo que chama produto módulo. Aqui no body, a gente vai ter um control ng control igual produto control. Por que a gente vai ter um control? Porque tudo que a gente colocar aqui de campo precisa estar vinculado a algum controlador. Consequentemente, tudo que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ao invés desse ID, a gente vai chamar aqui de ngModule igual produto.código. Ou seja, a gente vai ter aqui, eu vou explicar o controle baseado nisso. A gente tem um código de produto no HTML. Quando a gente coloca essa diretiva do AngularJS, o que a gente está dizendo? Que a gente tem um objeto chamado produto, do tipo JSON. A gente tem um atributo desse objeto chamado código. E aonde que se situa esse campo, esse objeto, produto? Se situa dentro desse control chamado produto control. Certo? Por quê? Porque se a gente quiser recuperar esses valores em um código JavaScript, a gente precisa saber o nome do control. Aqui o ID, ngModule igual produto.nome, certo? E agora aqui é que a gente tem a jogadinha, né? A gente tem que colocar os fornecedores aqui, certo? Então como que a gente vai fazer? A gente põe option ngRepeat igual, vamos chamar de fornecedor em fornecedores, certo? E aí aqui a gente vai colocar isso aqui, ó, fornecedor
ponto nome, e a gente deleta esses demais. Ou seja, uma coisa interessante, a gente colocar um ngClick igual, sei lá, seleciona fornecedor. Deixa eu dar um enter, porque tem gente reclamando dos meus vídeos que não está quebrando, não está mostrando até o final todos os caracteres. Ou seja, pessoal, o que é isso? Falta um ponto e vírgula aqui. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o nosso campo de select, ele vai pegar, ele tem uma lista de fornecedores que vem do AngularJS, da onde que vem do AngularJS a gente vai explicar, e aí ele faz um loop para cada fornecedor nessa lista de fornecedores que vem do AngularJS, ele vai mostrar no option o nome desse fornecedor. Quando a gente coloca esses duas chaves abrindo e fechando, quer dizer que essa informação vem lá do control do AngularJS, certo? Com duas abre chave, fecha chave. E o ngClick quer dizer o seguinte, quando o cara selecionar uma opção, quando o cara, acho que é ngSelect, bobagem, quando o cara selecionar um fornecedor aqui, ele vai fazer o que? Chamar esse método chamado seleciona fornecedor, passando como argumento o próprio fornecedor, certo? Ou seja, a gente já tem a nossa estrutura aqui bem montada já. E para as tabelas, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com isso aqui, ó. Por quê? A gente vai fazer um tr, ó, ngRepeat, mesma coisa. ngRepeat igual produto em produtos, ngClick igual seleciona produto. Aliás, eu vou mudar o nome aqui, eu vou colocar produto tabela para não confundir com aquele produto lá em cima. Não somente eu, como vocês, para nós não confundirmos. Aí tr, aí cada td vai ser o que? Produto.código, produto.nome, produto.fornecedor.nome. Olha que interessante. Foi assim que eu usei. Fornecedor é um objeto, tem um campo chamado nome. Produto é um objeto chamado fornecedor, que por sua vez tem um campo chamado nome. Então tá tudo certo. Certo? E aí a gente dá aqui um barra tr e tá, beleza, barra table, os divs fechando, tudo certo. Ou seja, na verdade, o que a gente acabou de fazer foi resolver o nosso problema do AngularJS do lado do HTML, certo? Agora está faltando a gente resolver o nosso problema do AngularJS do lado do JavaScript. Por quê? Cara, da onde vai vir essa lista de produtos? Da onde que vai vir? Quem vai executar esse método seleciona produto? Certo? Então, tudo bem. Aqui tudo bem. Quando você digitar um nome de fornecedor, um nome de produto, ele vai para esse campo aqui, a gente sabe. Quando a gente dá um código, vai para esse campo aqui. Da onde que vão vir os fornecedores para compor essa tabela? Então a gente precisa de um arquivo JavaScript que faz o papel do control do MVC na prática. Ele é um cara que ele vai capturar os eventos que tem aqui e vai fornecer as informações que o view precisa. Ele faz o papel do control. Por último, eu tinha esquecido, né? Tava faltando dois caras aqui, né? Que é o ngClick. Click igual salvar. E por fim, ngClick igual excluir. Certo? Então, tá voltando esses dois caras aqui. Então a gente terminou o HTML. Lógico que a gente pode voltar, conferir alguma coisa e tal, mas basicamente a gente terminou. E aí a gente vai criar um arquivo chamado fornecedor.js. Esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o papel do nosso control. Eu vou salvar ele aqui, no nosso projetinho que a gente criou no C. Eu vou criar uma pastinha chamada JS. Melhor, eu vou chamar ela de control. E eu vou chamar de fornecedor. Desculpa, produto JS. Certo? Produto HTML, produto JS. E aí, naturalmente, a gente tem que importar esse cara aqui, ó.
JavaScript não js barra produto.js. Ok. Beleza. E aí no produto JS agora a gente vai trabalhar à vontade com o nosso JavaScript. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um produto módulo igual angular.módulo. Ou seja, a gente acabou de criar uma variável apontando para um módulo chamado produto módulo. Quem é o produto módulo? É o cara que você acabou de declarar aqui. Ou seja, essa variável ela está apontando para o mesmo conteúdo que esse arquivo está apontando, certo? Depois a gente vai fazer o que? Produto módulo.controller produto control vírgula functions, que é padrão do Angular, scope. Vou puxar aqui. Pronto, quem que é esse cara aqui? Beleza. Agora a gente está declarando control. Toda vez que aqui no produto HTML você digitar um produto.código, esse cara vai vir para cá. Produto.nome. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, scope.produto, eu tenho o objeto produto. Se eu der um alert aqui, ele vai imprimir o que tem em produto. Se eu mandar imprimir scope.produto.nome, vai imprimir o nome do produto, código do produto. Ou seja, esse scope, ele é o que? Ele é um objeto que liga o que tem aqui nesse JavaScript com o que tem lá no HTML. Ou seja, tudo que tem no HTML vai estar vinculado ao JavaScript para esse scope e vice-versa. Certo? Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algumas coisas. A gente tem que implementar esses métodos, sei lá, seleciona produto, seleciona fornecedor. A gente tem alguns métodozinhos para implementar, por exemplo, scope, ponto, seleciona fornecedor igual function. Lembrando que aqui a gente vai passar como argumento um fornecedor. Aí a gente faz aqui, ó, scope, ponto, produto, ponto, fornecedor igual fornecedor. Tá vendo? Ou seja, o que a gente está fazendo? Quando eu mando selecionar o fornecedor, eu estou atribuindo o fornecedor selecionado para o objeto produto. Esse aqui é o texto que eu estou colocando lá no vídeo. Então salvar, tem um excluir. Está faltando aquele outro seleciona. Deixa eu ver onde que está. Seleciona produto. Por que scope? Porque esse cara liga com o que tem lá no HTML. Ou seja, se o HTML está chamando o fornecedor, aqui é que está implementando esse método. Beleza? Muito bom. Então a gente está já trabalhando no nosso JavaScript aqui. Então agora a gente vai implementar o salvar e o excluir. Vou escrever o salvar aqui. Olha lá, ó, pergunta. O salvar eu não passo argumento, por quê? Como esse cara aqui. Porque no salvar basicamente não veio nada, né? Como não passa nenhum argumento, não chegou aqui nenhum argumento, certo? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, scope produtos.push scope.produto só. Vamos fazer um meta aqui. E a gente vai testar agora. Produto igual. Perfeito. Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque quando salva, cara, você quer que limpe os campos da tela. Simples assim. Agora vamos implementar o excluir. Scope, ponto. Function scope
ponto